Olá, amiguinhos, tudo bem? Estamos aqui hoje para a nossa aula de ciências. E a nossa aula de ciência hoje é especial, porque nós iremos falar sobre as plantas, sobre as árvores. Por isso que eu escolhi essa árvore aqui, para a gente estar falando sobre ela. Nós sabemos que as árvores têm as suas partes também, igual nós. Nós não temos a cabeça, o tronco, os membros superiores e os inferiores. As árvores também têm. As árvores têm a raiz que fica lá debaixo da terra. Nós temos também o tronco. Temos as folhas, temos também as flores e temos os frutos. Então, as árvores e as plantas são grandes fatores importantes para a nossa vida, porque dela também dependemos do nosso oxigênio, da sombra, então muitos fatores importantes para a gente. E hoje nós iremos falar que as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento, elas são diferentes dos animais, porque os animaizinhos a gente tem que colocar comidinha para eles, mas as árvores não, elas produzem o seu próprio alimento. Esse alimento é chamado de fotossíntese, é o alimento que a árvore precisa para sua sobrevivência, certo? Essa alimentação que acontece na árvore, a gente não percebe com os nossos olhos, mas ela se alimenta através das folhas, entenderam? Então, como ela produz o seu próprio alimento, ela é chamada de autótrofos. Então, são seres autótrofos, porque ela produz o seu próprio alimento sem precisar de ninguém dar o seu alimento, certo? Esse verde da folha, olha que linda essas folhas, ela é chamada de clorofila. Então, clorofila é essa cor verde da folha. Ela absorve a energia do sol, porque a árvore, assim como nós, precisamos de energia solar. Então, uma árvore sem a energia solar, ela não consegue se sobreviver, ela fica pálida, ela fica amarela, né? Não tem essa cor verde chamada de clorofila, ela perde a vida, perde a resistência, assim como nós também, porque nós precisamos da energia solar também para sobrevivermos. Então, essa energia ela é absorvida através da folha, certo? Nessas folhas tem umas aberturazinhas. Quando você pega uma folha da árvore bem de pertinho e olha, ela tem como se fosse um desenho, uma aberturazinha. Então, essa abertura é chamada de estômatos. Esse estômatos é a entrada e a saída dos gases, do oxigênio e do nitrogênio. Por quê? Porque a nossa respiração depende das plantas, das árvores, por isso que tem aí as grandes campanhas para que nós possamos aprender a proteger, a conservar o meio ambiente, porque a nossa respiração, o nosso oxigênio depende das árvores, nós fazemos uma troca com essas plantas. Então, essas aberturazinhas, que é chamada de estômatos, quando ela abre, ela faz o processo de respiração das plantas. Então, a planta libera o oxigênio do qual nós precisamos para sobrevivermos. Esse oxigênio entra pelas nossas narinas, ou seja, pelo nosso nariz, e ele entra, percorre todo o nosso pulmão e sai pela nossa boca, mas ele sai o gás carbônico. E esse gás carbônico, através dessas aberturas da folha, chamado de estômatos, ele vai entrar, que vai ser a respiração da planta. Então, olha a importância das plantas para a nossa vida, certo? Então, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento, né?
A alimentação dela é chamada de fotossíntese. A cor verde dessa folha que ela necessita para a sua alimentação, faz parte da sua alimentação, é chamada de clorofila. As aberturas na folha é chamada de estômatos e dela nós precisamos, ela libera o oxigênio para a gente e nós liberamos o gás carbônico para elas. Então, essa é a importância das plantas para a nossa sobrevivência, ok? Um beijo e até a próxima.